Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu líder supremo, novamente na área. E aí, beleza? Meu acólito, minha acólita e meu acólita, seja sempre bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Mas como diz o tio João, seja sempre bem-viade. E é isso, galera, estamos aí em mais um vídeo dessa seita maluca, onde você vai saber os segredos que as outras pessoas não sabem sobre redes, servidores, virtualização, o Home Lab, NAS, essas coisas maravilhosas que são os conhecimentos secretos da nossa seita, cujo, não se esqueça nunca, o líder supremo sou eu, Leandro Pinheiro, o seu guru aí para essas coisas que talvez te ajudem, talvez não te ajudem, mas vão te distrair, pelo menos por esse vídeo. Antes da gente começar, eu queria fazer uma errata no vídeo anterior, se você está vendo esse vídeo aqui agora, sobre como instalar o pfSense em 2024. Eu achei que estava usando a ISO da versão mais recente, a 2.7, mas na verdade estava usando a ISO da versão 2.6. A instalação e a configuração é basicamente a mesma, tem pequenos detalhes que mudam. E a gente então está regravando esse vídeo para fazer como instalar Vario pfSense 2.7 em 2024. E é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, o seguinte, a gente vem aqui na página de download do pfSense. Você pode botar pfSense download no Google ou então seguir o link que tem na descrição aqui desse vídeo. Você vai escolher se vai querer aí a imagem para MD64 ou para Netgate. Netgate são os appliances vendidos pela própria Netgate. Se você vai instalar em qualquer outra coisa, tem que ser essa imagem de 64 bits para Intel x86. Não instala em ARM. O único ARM que ele instala é o da própria Netgate. E você pode escolher aqui, tá? Aí você pode escolher aqui se você vai usar ele com USB, com pendrive, memory stick, ou se você vai usar ISO. Você pode baixar ISO, pessoal, gravar um CD, um DVD. Você pode usar o Rufus para gerar essa ISO no pendrive, usar o Ventoy. Aí você que sabe, tá? Eu recomendo baixar a ISO e a gente vai fazer isso agora e usar o Rufus para gravar um pendrive. Então você escolhe aqui o país de onde vai baixar e dá aqui download. Ele vai pedir aqui o local para fazer o download, escolhe aqui downloads e baixa o bagulho. Você vai ver aqui que ele baixou aqui na pasta Downloads. Você vai pegar então um pendrive e aí você vai pegar esse pendrive, vai ligar aqui no seu PCzio da Xuxa. Uma coisa importante aqui é que a ISO que ele baixou, ela vem zipada. Então você instala aí, por exemplo, um WinRAR ou então 7-zip. Botão direito, vem aqui, ó, extrair para uma pasta. Ele criou uma pastinha aqui com a imagem ISO dezipada. A gente vai abrir aqui então o Rufus. O Rufus você pode baixar aí do link que vai estar na descrição do vídeo. Uma vez que ele abra, basta você colocar aqui na tela. Aí você escolhe aqui o teu pendrive da lista, seleciona a ISO. Se ele der umas mensagens aqui dizendo que vai gravar no modo DD ou outras coisas, pode dar OK. E aí você vai colocar aqui iniciar. Ele vai te avisar que vai apagar todo o conteúdo desse pendrive, né? Então fica ligado nesse detalhe. Dá um OK aqui. Beleza, aguarda ele terminar de gerar aqui o pendrive, fecha. Ele automaticamente já ejeta o pendrive para você, porque esse pendrive aqui não é no formato que o Windows consegue ler. Você tira o pendrive, espeta no computador onde você vai instalar o pfSense e dá o boot pelo pendrive, evidentemente. Aqui eu tenho um lab já pronto. A gente tem aqui nessa topologia do lab nossa internet, que aí representa o modem, o roteador da operadora de vocês. Ele está ligado aqui na placa 0 do nosso pfSense. Esse pfSense aqui no caso, ele está com 4 placas de rede, mas a gente vai usar duas apenas, a 0 para a internet e a 1 para a rede local, para dentro, né? Então aqui tem a switchzinha ali da rede de vocês, onde você vai ligar os clientes. Então temos aqui um cliente, uma máquina Ubuntu Linux, que vai servir para a gente completar a configuração e testar se a internet vai funcionar, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar o boot aqui no pfSense, utilizando o instalador, e a gente vai seguir o processo de instalação e na sequência fazer a primeira configuração. Então eu vou iniciar aqui o computador. Esse aqui é o boot que você vai ver, tá? Espera ele completar.
Bacana, ele completou aqui o boot, ele está dando aqui uma copyright notice para a gente aceita sem ler, evidentemente. A gente escolhe aqui a opção instalar para iniciar o processo de instalação. Aí aqui você pode instalar ZFS ou Auto UFS, tá? Ou você pode fazer manual, se você quiser escolher o tamanho e o tipo das suas partições, tá? Se você está usando mais memória e quer um sistema de arquivos mais seguro, vai no ZFS. Eu sempre uso o UFS mesmo, porque normalmente eu instalo aí o pfSense em máquinas com pouca memória e menos recursos. O UFS ele é mais leve e o pfSense ele cria um RAM drive. Depois do boot, o que ele faz? Ele cria nesse RAM drive que reside na memória, onde ele guarda os logs, né? E os arquivos ali que modificam muito. Então, a não ser que você esteja salvando a configuração, modificando a configuração ou instalando um plugin, ele vai gravar tudo na memória RAM e antes do shutdown, ele dá o commit desse drive da memória RAM para sua mídia. Então, ele não fica, né, acessando e gravando a mídia direto, o que ajuda a conservar, se você estiver usando uma memória flash, como um pendrive ou um SSD, e também ele evita, né, que você tenha muito I/O num disco mais lento, no caso de você estar usando um HD. Então, no nosso lab aqui, vamos de UFS, mas fique livre para ir de ZFS se você entender que é melhor. Aqui começa diferenças, né, em relação à versão 2.6, porque aqui, pessoal, ele vai dar aqui para a gente, se a gente quer usar o Entire Disk ou criar partição. No instalador antigo ele simplesmente ia, eu vou dar aqui Entire Disk. Ele também não perguntava antes qual era o tipo de partição, né? Como a minha máquina aqui virtual usa BIOS, eu vou escolher o MBR. Se você tem uma máquina mais moderna, você pode escolher aqui o GPT. Ele mostra aqui o que ele criou, né, de particionamento, né, dentro desse disco. E aí ele pergunta para a gente se a gente quer deletar, criar, modificar, reverter, fazer automático o particionamento ou aceitar o que ele já fez aqui. E a gente faz isso aceitando, escolhendo a opção Finish para prosseguir com a instalação. Você pode dar um commit, voltar ou reverter e sair, né, caso você não queira prosseguir com esse particionamento, e o commit ele vai aplicar isso no teu disco e é basicamente aqui o último aviso te falando que ele vai apagar todo o conteúdo desse disco. Então, se você tem algum dado no seu disco, essa é a tua última chance de voltar atrás. Beleza, pessoal, ele terminou a instalação. Ele pergunta se a gente quer ir para o Shell para fazer uma modificação, que é a command line, né, aqui do instalador, ou dar um reboot para ele dar o boot pelo HD já no pfSense instalado no nosso disco local do servidor. Eu vou dar então um reboot e vamos aguardar ele fazer esse processo aí de reinicialização. Ok, pessoal, ok. Ele terminou aqui de dar o boot, né? E ele está perguntando se a gente quer iniciar setando as VLANs primeiro. Ele dá a opção de Y para sim e N para não. Só que apareceu aqui umas mensagenzinhas aqui de boot ainda, né? Deu uma bagunçada aqui, mas ele está esperando a resposta para essa pergunta, ó. Sim ou não, tá? Eu vou dar aqui um N, porque a gente não vai configurar nesse vídeo com VLAN. Isso vai ficar para o próximo vídeo. E vou dar um Enter para ele prosseguir com a escolha das placas de rede. O que acontece, pessoal? Aqui ele está perguntando qual é a placa de rede da WAN. E ele tem aqui o nome VTNet, por causa do ambiente virtualizado que eu estou rodando esse lab. Dependendo aí da geração do seu computador e das placas de rede que você tem, ele vai dar uma, duas, três ou mais opções, né? Aqui ele está dando 4 opções, sempre começando com 0, porque eu tenho 4 placas de rede, né, nesse computador, e começando a contagem por 0, você tem 0, 1, 2, 3, que dá 4, e o VTNet é por causa do drive virtual, mas sempre vai terminar lá com a numeração crescente, né? Então o número mais baixo é a primeira placa, o número mais alto é a última placa e você vai na sequência. Na dúvida, se você estiver usando uma máquina física, você pode tirar todos os cabos de rede dela, né? Apertar a tecla A e ligar o cabo de rede para subir a interface, né? Dar link nela, e ele vai detectar aquela interface como sendo a interface que você está configurando no momento. Essa possibilidade eu não tenho aqui no lab. O que eu tenho? Eu tenho a topologia. Olha que coisa linda e maravilhosa. Se a gente olhar aqui na topologia, a gente vai ver que o nosso pfSense tem a placa 0,
ligado na internet, que é o WAN, Wide Area Network, e temos aqui a placa 1 ligada na LAN, Local Area Network. Então, eu entendo que a minha interface com a numeração menor, ela vai ser a WAN, e a minha interface com a numeração sequencial, a essa menor, vai ser a LAN. Então aqui eu vou escolher a VTNet 0, que é a minha WAN, seguindo a numeração aqui do lab. Por que eu expliquei isso tudo para você? Você fala, nossa, mas o que isso tem a ver comigo? É que se você estiver instalando, dependendo do seu hardware, essa nomenclatura muda, mas a numeração segue o mesmo princípio. Então eu setei a VTNet 0 como WAN, e ele está perguntando qual é a LAN. Seguindo essa lógica da explicação, é a 1, então é a VTNet 1. Ele pergunta se eu quero configurar alguma interface extra como opcional. Se eu der um nothing, né, se eu der um enter aqui, ele entende que eu acabei de escolher as minhas interfaces. Ele então pede para confirmar se o assinalamento está correto. Ele assinalou para o WAN a VTNet 0 e assinalou para a LAN a VTNet 1. E aí eu posso dar um Y para aceitar, se estiver correto, ou não, para refazer. Vou dar um Y aqui e vou dar um Enter. E aí ele vai fazer um setup inicial e a gente espera ele concluir, ir para a tela de console de produção aqui do pfSense para a gente poder continuar o setup, né, a nossa configuração inicial aqui pelo cliente, tá? Bacana, pessoal, ele terminou então de fazer aqui o boot, tá? Essa aqui é a console que você vai ver no seu pfSense, se você ligar um monitor e um teclado nele, quando ele está operacional, né? Que pra gente é importante a gente entender isso aqui, que ele dá aqui o status das interfaces. Então a WAN, ela tá ligada na interface VTNet 0 e ela tá pegando o IP V4 via DHCP, ou seja, um IP automático, e o IP que ela obteve foi o 10.0.137.178 e a máscara de rede é /24. Isso aqui, o meu próprio lab está fornecendo esse IP para a interface WAN desse pfSense. A interface LAN, ela tem a VTNet 1 como a interface física e o IP dela é fixo, 192.168.1.1/24. Eu tenho DHCP na LAN automaticamente, então na hora que eu ligar aqui o meu cliente, ele vai pegar o IP nessa rede e eu vou conseguir digitar esse endereço no navegador e concluir o setup. Nesse momento aqui, o pfSense já acessa a internet. Se eu quiser ligar o cliente e não fazer mais nada, ele vai ter acesso à internet. Só que o pfSense ele não vai estar totalmente configurado e ele vai estar usando a senha padrão. O usuário padrão é admin, a senha padrão é pfSense. Não recomendo que vocês saiam do vídeo agora. Se você quiser sair, não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal, faça parte da nossa seita. Mas eu não recomendo, tá? E esse é o momento que todo mundo sai do vídeo, porque eu pedi um like, eu pedi para se inscrever. Obrigado, pessoal. Vocês são maravilhosos, tá? Aqui nesse setup a gente pode fazer algumas coisas, né? 0 para fazer o logout, né? Só para quem está via SSH. 1, você pode mudar esse assinalamento, né, das interfaces. 2, eu posso mudar essa configuração de endereçamento IP das interfaces. O 3, ele vai resetar o password da internet. O 4, ele vai resetar as configurações do pfSense para a configuração de fábrica. O 5 vai rebootar o sistema. O 6 vai desligar o sistema. O 7 eu posso pingar para verificar se o pfSense tem conectividade para WAN ou para LAN. O 8 ele vai me jogar no prompt do FreeBSD, que é a base do pfSense. O 9 ele vai dar o pftop, que é tipo utilitário para você ver os tops, né, de conexões dentro do pfSense. O 10 ele vai me ajudar a filtrar os logs, né? O 11 ele vai restartar a interface web. O 12 ele vai me dar o PHP Shell e as tools de command line do pfSense para a gente poder fazer alguma modificação de configuração aqui pela console, pela CLI. O 13 ele vai fazer a atualização do pfSense aqui pelo interface modo texto. O 14 ele habilita ou desabilita o daemon do SSH para eu poder acessar remotamente pela rede, via o SSH, lógico, né? A interface web já está configurada para o padrão.
O 15, ele restaura uma configuração recente, caso eu tenha feito alguma modificação que prejudique de alguma forma o funcionamento do pfSense, eu posso vir aqui e restaurar uma configuração anterior. E o 16, ele restarta, né, a interface web. Bacana, a gente entendeu aqui essa console, vamos seguir então para concluir a nossa configuração. Eu vou ligar aqui no meu cliente. Bacana, pessoal, ele deu boot no cliente, já está conectado na rede, né? Eu liguei o cliente depois do pfSense justamente para não chatear aí os floquinhos de neve com a configuração da rede, tá? Ele já pegou o IP automático pelo DHCP. Então eu vou logar aqui. E aí se a gente olhar aqui, ó, nas configurações de rede, ele já pegou o IP 192.168.1.100. A rota padrão é pelo 92.168.1.1, o DNS é o próprio pfSense, 92.168.1.1. Vou abrir aqui o navegador, vou digitar aquele endereço lá que apareceu na LAN do pfSense. Ele vai me dar aqui um aviso do certificado, isso aqui é normal, porque o certificado dele é autogerado e não é publicado por nenhuma certificadora confiável pelo navegador. Eu vou dar aqui um Advanced, vou dar um aceitar risco e continuar. A gente vai cair aqui na interface de login do pfSense Web, tá? Então eu vou dar aqui admin, a senha é pfSense, tudo minúsculo. Vou dar o sign-in. Ele pergunta se eu quero salvar aqui o login, eu digo que não. E a gente tem aqui um wizard para fazer a configuração inicial do pfSense. Então ele dá aqui um welcome, eu vou dar aqui um next. Ele faz aqui um merchan do plano, né, de suporte disponível 24/7 do pfSense. Se você é empresa, recomendo que você contrate o suporte deles para que você não fique na mão e dependendo do pobre, do seu proletário aí que cuida do pfSense para resolver virando a noite em fórum. Evidente que se você é patrão, foda-se, né? Deixa o cara se fuder aí, mas lembre-se que você está perdendo dinheiro com a sua empresa fora da internet, enquanto o seu funcionário se fode. Vou dar aqui o Next. A gente vai vir aqui então para a configuração geral. Então a gente pode mudar aqui o hostname. Eu vou deixar ele aqui como Firewall Lab. A gente pode mudar aqui o domínio. Eu vou colocar ele aqui como local. A gente pode então mudar aqui o DNS primário. Eu vou colocar aqui o do OpenDNS, que não tem nada de Open, porque é da Cisco, e do Google. E a gente então tem aqui os dois DNS de duas grandes corporações, resolvendo tudo que a gente vai navegar na internet. E esse checkbox aqui, para que ele serve? Ele serve para que o DNS enviado, né, pela sua configuração de WAN, ou seja, pelo seu provedor, será usado no lugar desses dois aqui. Se você desmarcar, você vai usar esses caras e ignorar o DNS que vem do teu provedor. Vou dar aqui então o Next. Aqui então ele pede para a gente escolher um servidor de time, um servidor de tempo, um servidor de hora, também conhecido como NTP. Você pode usar esse padrão aqui ou você pode usar, por exemplo, pool.ntp.br, que é o servidor de tempo do nosso querido NTP-BR. E aí a gente pode escolher aqui a time zone, ele vem com a time zone do UTC, mas você pode digitar aqui América e procurar aqui São Paulo ou a sua cidade, né? Aqui, achei, São Paulo. Então eu selecionei aqui a minha região, o NTP aqui do Brasil, e dou Next. Você pode, tá, manter o padrão, você que sabe da sua vida. Vou dar aqui um Next. Aqui é a configuração da WAN, tá? Se você não tem um IP automático vindo da operadora, se você tem o IP estático, se você usa PPoE ou fecha uma VPN PPTP, você pode alterar a configuração da sua WAN nesse momento aqui, ou depois também a qualquer momento pela interface de gerência web ou lá pela console do teu pfSense. Eu vou manter aqui o DHCP, tá? Vou manter aqui tudo padrão. E vou dar aqui um Next. Aqui é a configuração de LAN, eu posso mudar o endereço aqui da minha rede local. Se você só tem um site, né, só tem uma rede, você está usando isso na sua casinha, né, não tem problema manter esse endereço. 24 bits na máscara aqui equivale a 255.255.255.0,
que vai te dar, tirando esse P do pfSense, 253 endereços para sua rede. É coisa pra caramba para uma casa, né? Então tá suave manter isso aqui, tá? Mas se você quiser, você pode aproveitar esse momento para mudar a sua rede local. Vou dar aqui então Next. Aqui é importante, pessoal, a gente vai mudar aquele password pfSense pelo nosso password de escolha, tá? Vou usar aqui o nosso password de sempre. Não usem esse password, tá? Que é aquele password que eu sempre uso com aquela escrita com P maiúsculo, o O no lugar do 0, o arroba no lugar do A e uma exclamação no final. É um password que está em todas as ferramentas de quebra de senha. Eu uso isso só para efeitos de lab, não uso isso em produção nunca, tá? Então coloque uma senha minimamente segura aqui e anote para você não esquecer. Vou dar aqui um Next. E aqui ele pede um reload para você ativar as modificações, tá? Beleza, ele concluiu aqui de ativar as modificações de configuração. Ele fala que o wizard está completo. Eu venho aqui no final e dou um finish. E aí ele me joga na tela do pfSense. Nesse primeiro momento aqui que a gente loga, ele repete aquele copyright notices, né? A gente dá um accept, dá um close aqui, ele agradece, né? A gente dá um close. E aqui a dashboard padrão do pfSense. Ele tem aqui o System Information, que dá o nome do Firewall, dá o user que está logado, qual é o IP que ele logou, se ele está usando a local database, que são os usuários internos, ou outro tipo de autenticação. Qual é o tipo do sistema que ele vai dar, se você está usando o Intel, AMD, o processador, esse tipo de coisa. Eu estou usando aqui um KVM Guest, ele dá o Netgate Device ID, que você usa lá no suporte. Ele dá aqui as informações da BIOS, ele dá aqui a versão que você está usando o pfSense e se tem alguma atualização, e aí você tem a opção de fazer update por aqui. Ele te dá o tipo de CPU, te dá se você tem hardware encryption, se o kernel PTI está habilitado, o MD5 mitigation, quanto tempo está ativo esse pfSense, né? Ele está rodando, qual é a data e hora atual, quais são os DNS que ele está usando. Então ele está usando o local primeiro, depois ele dá o IP aqui do provedor e depois ele dá aqueles dois DNS que eu entrei na mão. A última vez que a configuração mudou, o tamanho, né, da tabela de estados, né, a tabela de MBUF, qual é a carga, né, utilizada no meu processamento. Então eu tenho duas CPUs aqui, ele está usando 0.73, 0.5, 0.30. Isso aqui é nos últimos 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, a média. Aqui é o meu consumo de CPU instantâneo, aqui é o meu consumo de memória instantâneo, e aqui o meu consumo de swap. E aqui ele dá para a gente, ó, as partições, né, que a gente está usando. Então o barra, que é o meu disco físico, local, interno, ele está usando 1.6 GB de 7.3 GB. E ele está usando aqui no barra VA, barra RAM, que é o meu RAM drive, ele está usando 112K. Aqui a gente tem uma propaganda de novo, né, o estado do nosso contrato de serviço com a Netgate. Se você não tem o contrato, você pode fechar aqui e tirar isso da tua dashboard. E aqui embaixo ele tem o estado das interfaces, né, se está up, se está down, qual é a velocidade da interface e o IP. Nesse momento, pessoal, se a gente tentar navegar em alguma coisa, como por exemplo youtube.com/canal Black IT, opa, meu teclado está coisado. O teclado está muito louco. Tá aí, acessou o canal. Inclusive, temos lives de React, de vídeos tech, além de produzir esses conteúdos originais de tutorial. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Novamente peço desculpas pelo vídeo anterior. Se você quiser contribuir para esse canal, se inscreva, assim você torna-se um membro da nossa seita e você vai ter acesso exclusivo a conhecimentos que as outras pessoas não têm, que são esses conhecimentos maravilhosos que o seu Mestre Supremo, no caso euzinho mesmo, vou estar transmitindo para vocês. Se você quiser se tornar um sacerdote da nossa seita, entre para o nosso clube de canais aqui do YouTube e seja um sacerdote a partir de R$ 2,99. Se você quiser também, você pode me mandar um Pix por esse QR Code que está aparecendo agora aqui na tela,
que é muito bom, que sempre me ajuda, que sempre aparece no final dos vídeos. E aí você pode mandar a partir de R$1, que a sua mensagem vai ser lida na próxima live. Esse é o livepix.gg e lá você pode mandar um pix junto com uma mensagem. É muito bacana, é muito legal. Eu recomendo que você mande vários pix para mim, porque estou precisando. E é isso, galera. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de dar o like antes de sair do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, crítica, dúvida ou sugestão, bote aqui embaixo nos comentários do vídeo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Fui!